Almeida. Somos poucos aqui encarnados, mas a sala está cheia deles, dos desencarnados. Né? Hoje, segunda-feira, dia de estudarmos o Evangelho segundo o Espiritismo. E o nosso irmão Edmundo é que vai fazer a palestra de hoje. Dai a César o que é de César, capítulo 11. Mas antes, a nossa irmã Eliana vai ler o texto de preparo. Boa tarde. Diante de Deus e César. Livro Dinheiro. Espírito Emmanuel. Psicografia Francisco Xavier, Cândido Xavier. Em nosso relacionamento habitual com César, simbolizando o governo político, não nos esqueçamos de que o mundo é de Deus e não de César, a fim de que não sejamos parasitas na organização social em que fomos chamados a viver. Muitos se acreditam plenamente exonerados de quaisquer obrigações para com o poder administrativo da terra, simplesmente porque, certo dia, pagaram a máquina governamental que os dirige os impostos de estilo, exigindo-lhes em troca serviços sacrificiais por longo tempo. É justo não olvidar que somos de Deus e não de César, e que César não dispõe de meios para substituir junto de nós a assistência de Deus. Por isso mesmo, a lei, expressando as determinações do alto, conta com a nossa participação constante no bem, se nos propomos alcançar a vitória com progresso real. Examinando o assunto nestes termos, ouçamos a voz do Senhor que nos fala na acústica da própria consciência e procuremos a execução de nossos deveres sem esperar que César nos visite com exigências ou aguilhões. O trabalho é o regulamento da vida e cultivemo-lo com diligência, utilizando os recursos de que dispomos na consolidação do melhor para todos que os nos cercam. Auxiliar os outros é recomendação do céu, e em razão disso auxiliemos sempre, seja amparando a um companheiro infeliz, protegendo uma fonte ameaçada pela secura, ou plantando uma árvore benfeitora, que amanhã falará por nós à margem do caminho. Todos prestaremos contas à divina providência quanto aos bens que nos são temporariamente emprestados e sem qualquer constrangimento da autoria humana, exercitemos a compreensão e a bondade, a paciência, a tolerância, o otimismo e a fé, apagando os incêndios da rebelião ou da crítica onde estiverem, e estimulando em toda parte a plantação de valores suscetíveis de estabelecer a harmonia e a prosperidade em torno de nós. Não vale dar a César algumas moedas por ano, cobrindo de acusações e reprovações todos os dias. Doemos a Deus o que é de Deus, oferecendo o melhor de nós mesmos, em favor dos outros, e desse modo, César estará realmente habilitado a amparar-nos e a servir-nos hoje e sempre, em nome do Senhor. Excelente texto para a gente refletir, né? E agora vamos ouvir, então, o estudo apresentado pelo nosso irmão Edmundo. Dai a César o que é de César.
Boa tarde a todos, nós, os encarnados, desencarnados e o pessoal da internet, né? Espero que esteja bastante gente vendo, pelo menos pela internet. A chuva não deixou o pessoal vir, né? Bem, nosso tema de hoje, amar o próximo como a si mesmo, que isso é o tema central do assunto, né? É o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 11, item de 5 a 7. Dai a César o que é de César. Para começarmos, vamos contextualizar a época que foi falado isso, né? Na época dos romanos, dominavam os judeus, né? Os judeus fazia parte, aquela região do Oriente Médio, fazia parte ao Império de César, tá? Então, ou seja, os judeus não eram libertos, eles eram comandados pelo imperador César. Logicamente, sendo assim, o povo odiava, né, os romanos, porque ninguém gosta de ser dominado. Mas surgiu na época a figura de Jesus. Jesus surgiu trazendo, primeiramente veio como filho de Deus, um Messias. E saiu os fariseus, que eram os que comandavam a parte religiosa, eles que tinham como quer dizer, na realidade, eles comandavam, né, a parte dos judeus, quer dizer, porque na realidade os romanos deixavam, cada povo que eles dominavam, eles tinham liberdade de cultuar de suas crenças, só eles tinham que obedecer à regra romana. Mas, então, na realidade, tinham o poder do romano, mas ao mesmo tempo os judeus sofriam sob o comando dos fariseus. Então, os fariseus não aceitavam de forma nenhuma Jesus. Então, eles aproveitaram esse momento, nós vamos ver que aproveitaram o momento para fazer uma pegadinha. Por quê? Se Jesus caísse, os romanos pegá-lo-iam, tá? Matá-lo-iam. Se o Jesus fosse a favor dos romanos, quem ia ficar contra Jesus seriam os próprios judeus, aquele povo que, no fundo, odiava os romanos. Aí vamos ver como é que Jesus saiu dessa, né? Então está em Mateus capítulo 22, de 15 a 22, Marcos capítulo 12, versículo 13 a 17. Então os fariseus, ao se retirarem, decidiram entre si comprometê-lo em suas palavras. Juntaram-se aos herodianos, quer dizer, os partidários de Herodes, para lhe dizer: Senhor, sabemos que sois verdadeiro e que ensinais o caminho de Deus pela verdade, sem considerar a quem quer que seja, pois não discriminais a ninguém entre os homens. Dizei-nos, então, qual é a vossa opinião sobre o seguinte: devemos ou não pagar o tributo a César? Mas Jesus, conhecendo sua malícia, a malícia daquela turma, lhes disse: hipócritas, por que quereis me tentar? Mostrai-me a moeda exigida para o tributo. Então, tendo eles mostrado a moeda, disse-lhes: de que essa imagem e essa inscrição? De César, disseram. Então Jesus lhes respondeu: dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Ao ouvirem isso, admiraram-se com sua resposta e deixando ser, aqui ficou faltando ser retirado, né? Mas vamos, eu só antes de, vamos voltar aqui é a moedinha, né? De César, que tem um rosto na época do imperador, né? E as inscrições lá, tá? Bem, vamos nós. Vamos agora detalhar um pouco mais sobre isso. Então os fariseus, ao se retirar, decidiram entre si comprometê-lo em suas palavras, porque Jesus estava pregando
Entendendo? Então eles estavam pregando por uma turma, né, um grupo grande, aí eles vieram exatamente para, olha só, comprometê-lo em suas palavras. Depois eles perguntaram, né? Sabemos que sois verdadeiro e que ensinais o caminho pela verdade. É lógico que eles não, olha só, a hipocrisia está nisso. Eles não acreditavam no que estão falando. Sabendo que sois verdadeiros. É tipo assim, você chegar para uma pessoa, você é lindo, mas no fundo você está dizendo, cara, é mais ou menos. Sabendo que sois verdadeiro e que está a ensinar o caminho de Deus pela verdade, sem considerar quem quer que seja, por não discriminar ninguém entre os homens. Além de ser isso verdade, mas eles não estavam, no fundo, eles não acreditavam nessa verdade que eles mesmos estavam falando. Depois, devemos ou não pagar o tributo a César. É aí que nós vamos trabalhar. Tá? Tributo. O que é tributo? Tributo é imposto. Mas, no fundo, o que tem... Quando você fala em tributo, você está falando imposto, que é o que é imposto? É lei. E no fundo, estava devemos ou não seguir a lei para pagar o tributo. Porque um dos problemas era o tributo, que mais mexia no bolso dos judeus. Mas era como ela toda, a escravidão, se qualquer coisa, eles tinham que sair do caminho, se os cavalos passassem algum romano, eles tinham que sair do caminho. Então tinha outros problemas, mas nesse caso aí ele foi lá no tributo. Vamos lá. Aí ele falou, mas Jesus, conhecendo sua malícia, lhes disse, hipócritas, por que quereis me tentar? Mostrar minha moeda exigida para o tributo. Então eles mostraram a moeda, disse, de quem é essa moeda? Aí depois ele falava, dai a César o que é de César e a de Deus que é de Deus. Então, olha só, aqui que é o fundamental da nossa conversa hoje. Dai a César o que é de César, de Deus que é de Deus. O que é de César, o que é de Deus? Jesus não veio ensinar as coisas de César, isso é, as leis do homem. Jesus não veio aqui para nos mostrar a maneira como Moisés fez. Moisés, ele trabalhou muito nessa parte da lei do César, do homem, porque na realidade Moisés, na época, a lei mosaica, ela abrange tudo. Jesus não vem ensinar, você pode ver em toda a passagem, Jesus não tem nada que fala como nós devemos agir entre nós. Ah, você vendeu a casa, então agora ele tem que pagar para você. Então, não, isso não existe nas palavras de Jesus. Jesus veio falar o que? Sobre lei de Deus. Lei de Deus. Então, dai a César o que é de César. O que é de César? A justiça do homem. E de Deus, que é de Deus, a justiça divina. Jesus vai ensinar-nos o quê? A justiça de Deus, a justiça divina. Isso aí tem que ficar bem claro, que nós vamos trabalhar isso. Então, o que acontece conosco? Todos nós, desde quando nós nascemos, nós viemos, temos que saber para onde ir, como fazer, o que eu tenho que fazer, como vou fazer. Por que eu tenho que fazer isso? Então, nós temos que seguir o quê? Regras, ordem, leis. Tá? Isso aí, desde criancinha, nós aprendemos com nossos pais. Não vai para lá que você vai se machucar. Não mete a mão aqui que vai queimar. Vai estudar, vai não sei o quê. E depois, a lei do próprio homem. Tem que respeitar o sinal, você tem que pagar tributo. Essa é a lei do homem. E a de Deus está na questão moral. Então, essas leis todas nos regem. Então, com isso aí, nós seguimos nossos caminhos, escolhemos, pelo nosso livre-arbítrio, o melhor caminho a seguir. Mas as leis vêm. A lei é para nos honrar, papai vai bater, minha mãe vai brigar. Então, eles sempre têm aquela lei que não precisa estar presente. Mas se mamãe descobrir, vai me pegar. E nós, na sociedade, temos as leis do ordenamento jurídico que nos conduz, porque o que acontece? Eu não vou extrair um bem de alguém
porque eu vou ser preso. Ninguém se descobrir, eu vou ser preso. Essa lei, se não tiver presença, a mão invisível, eu vou lá e vou extrair o bem de um outro, eu vou chegar a agredir uma moça, eu vou fazer horrores. Isso aí nós temos visto ao longo da nossa história, quando existe uma greve de PM. O que acontece? Muitas vezes um cidadão que você não dava nada por ele, está invadindo um supermercado. Como é que pode essa... Por quê? Essa mão invisível saiu. Quer dizer, é o que está acontecendo hoje, minha gente, quando nós vemos essa barbárie que nós estamos vivendo aqui. Por quê? Perdeu-se a credibilidade na polícia, aí o cara diz, eu posso fazer o que eu quero. Muitas vezes até na cara da própria polícia, porque essa mão invisível está faltando. O medo, não era para ter esse medo, era para nós sermos bons sem ter essa mão invisível. Eu quero ser bom, eu sou bom porque eu gosto de ser bom. Eu tenho que ajudar as pessoas. Isso aí é o ideal, mas nós não estamos nesse mundo ideal. Nós estamos num mundo de prova e expiação com nossos defeitos. Então precisa dessa lei, essa mão invisível. E a mão invisível de Deus. A lei de Deus. Por quê? Não tem ninguém, não tem polícia, não tem nada, eu vou pegar. Mas Deus não quer. Eu tenho fé em Deus. Então, essa mão invisível também, divina, tem que estar nos guiando. Porque isso aí nos retém. Então, o que acontece? Com o desfacelamento das religiões, ninguém respeita mais ninguém. Essa mão invisível saiu fora, ninguém respeita. Então, Jesus veio ensinar a lei de Deus. A lei de Deus está na consciência de cada ser. Todos nós trazemos, ela não é escrita. Está aqui, está ali, está em todos nós essa lei de Deus. A lei de Deus vem conosco, nós só vamos aprendendo e abrindo-nos cada vez mais através de reencarnações. Nós vamos nos tornando melhores. A lei de Deus é atemporal. Ela vale para sempre. Para sempre. Desde bem antes e vai para muito para eternamente. A lei de Deus não muda. Então, o que nós aprendemos hoje vale para sempre. Podemos voltar milhares de anos da frente, a lei é a mesma. Imutável, não muda, tá? É atemporal, quer dizer, ela serve para todos os tempos, e imutável. Aplicável a tudo que existe em qualquer tempo, em qualquer lugar. Pode ser lá naquela galáxia, nós temos trilhões de galáxias. Mas aquela galáxia, lá não sei quantos milhares de anos-luz, a lei é a mesma. A lei de Deus é a mesma. Então, se um dia nós viermos a nascer em um outro mundo, o que nós aprendemos aqui da lei de Deus serve para lá. Nós vamos evoluir, lá também está servindo. Imprescritível. Ela serve. Agora eu já fiz, já passou 15 anos, agora eu já estou livre porque ninguém me condenou. Não. Se nós fizermos alguma coisa, ou nós vamos muitas vezes passar 10, 15, 20 reencarnações, daqui a 1000 anos nós vamos ter que pagá-la. Não prescreve essa lei, é imprescritível. Agora é diferente da lei dos homens. A lei do homem a lei de César, né? Vamos falar assim. Lembra que tem a lei de César? A lei do homem, ela é escrita. Vale o que está escrito, igual o jogo do bicho, vale o que está escrito. Se não tiver escrito na lei, você está me condenando, porque onde está? É onde o advogado faz as provas, né? Onde está? Cadê a prova? Mas está escrito aonde que eu não posso fazer isso? Olha só, a lei de Deus, do homem, tem que estar escrita. Temporal. Vale
a Constituição de 1946, ela não serve para hoje. Você vai pegar, vai basear alguma coisa na Constituição de 1946, essa lei caducou, não tem validade nenhuma hoje. Hoje está valendo a de 2002, né? É o Código Civil, por exemplo, eu estou falando. Ela é mutável. Isso aqui então, meu Deus, nós estamos vendo toda vez, o Congresso muda a lei toda hora, a bel prazer. Hoje, entrou um grupo novo, vamos mudar agora para nos melhorar a vida para nós. E assim vai, ela é mutável. A lei de Deus, não muda. Não. Aplicava a determinado grupo, depende da época e local. Uma lei lá na China não vale para nós aqui. Aqui nem no Estado, tem leis estaduais que não servem para o Rio de Janeiro. É aplicado só naquele... São Paulo tem leis que é só do Estado de São Paulo. E tem até de cidade. Tem leis que são feitas para o Rio de Janeiro, outras para Niterói e assim por diante. E prescritível, né? Ela chega assim, o cara matou, mas já faz 20 anos que ele matou, não condenou a tempo, agora o cara está fora. Prescreveu, tá? Então, essa é a lei que não nos serve, que assim, serve para nós, mas não foi a lei que Jesus veio ensinar, entendendo? Quando Jesus falou, dai a César o que é de César, é que ele não veio ensinar a lei do homem. O homem, vocês se viram. Eu vim ensinar a lei de Deus. Aí vocês veem o seguinte, você tem aqui uma multidão. Imagine vocês, milhares de pessoas. Quem vai à praia nesses finais de semana sabe muito bem disso, né? Aí, se você não tiver uma lei, alguma coisa que controle esse povo aí, entendendo? Olha a confusão que vai ter. Milhares de pessoas, cada um com seu livre-arbítrio, cada um com seus desejos. Se você não tiver, para mim é melhor assim, para outro é assado. Então, se tu não tiveres um ordenamento que venha a regrar esse povo, aí dá confusão. Então aqui, Emmanuel nos fala, não há direitos sem deveres. Então o que acontece? Nós temos uma maneira muito de falar, eu vou correr atrás dos meus direitos. Só para cada direito eu tenho deveres por trás dele. Eu tenho deveres. Então, antes de eu pensar nos meus direitos, eu tenho que pensar, eu estou fazendo meus deveres corretos? Aqui eu botei aqui, lei do homem César. Por quê? Quando nós pegamos aqui, é um item da Constituição, eu botei aqui para nós vermos aqui, que é a lei do homem, que é a lei de César, entendeu? Então, quando Jesus dá a César o que é de César, vocês vão ver que é as coisas aplicadas ao homem. Artigo 5º da Constituição Federal nossa. Todos são iguais perante a lei. Está escrito na lei. Todos são iguais perante a lei. Agora pergunta, nós realmente, mesmo estando na lei do homem, nós acreditamos nisso mesmo? Vocês acreditam que eu sou igual a vocês, você é igual a ela, assim por diante? Nós nos sentimos o quê? Melhor do que o outro, né? Olha só, lei do homem. Sem distinção de qualquer natureza. Ele é preto, ele é branco, ele é baixinho, ele é gordo, sem distinção de qualquer natureza. Nós respeitamos isso? Garantindo aos brasileiros e estrangeiros residentes no país a inviolabilidade ao direito à vida, nós não respeitamos nem a nossa vida. Muitas vezes nós chegamos assim, bebe, pega o carro, que respeito eu tenho com a vida? Nem a minha. Nem a do outro. A liberdade, aí eu tenho aqui, minha mulher não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, o homem, sabe? Quer dizer, qual a liberdade que eu não respeito a lei do homem? A igualdade, a segurança e a propriedade nos termos seguintes. A propriedade, eu vou lá, pego o carro do outro, eu pego o documento do outro. Ainda continuando a ler, aí outro item da Constituição que eu botei aqui, são importantíssimos esses dois itens, tá? Chamado causa pétrea. Causa pétrea são aquelas causas
que os deputados não podem mexer, vírgula, desde que não haja um golpe. Se houver um golpe, acabou, não existe mais causa perpétua. Entenderam isso? Então, mesmo assim é mutável, porque basta ter um golpe, a lei não vale mais nada. São direitos sociais à educação. Eu tenho direito à educação, tenho. Mas você põe seu filho para estudar? Você cobra do seu filho a educação? Você se esforça para estudar? A saúde. Eu cuido bem do meu corpo? Cuido bem da saúde do meu filho? Eu respeito a alimentação dele? Ao trabalho, eu pago direitinho o cara que está trabalhando para mim? Eu trabalho direito enquanto funcionário? Eu cumpro minhas obrigações? O transporte, o lazer, a segurança e assim por diante. Isso é da lei do homem. Essas leis aí, por hora, não nos interessam, porque quem vai estudar essas leis é o direito, tá? Mas só para vocês verem a diferença. Então, a lei natural é a lei de Deus é a lei natural, a lei de Deus. O que se deve entender por lei natural? A lei natural é a lei de Deus. É a única verdadeira para a felicidade do homem. Ela lhe indica o que deve ou não fazer, e ele, o homem, é infeliz somente quando se afasta dela. Então, é essa lei que Jesus veio nos ensinar. A lei de Deus é eterna? Aqui o livro do Espírito, os Espíritos estão falando, eterna e imutável, como o próprio Deus, viu? Não muda. Onde está escrita a lei de Deus? Na consciência. Nós nascemos já com a lei toda de Deus. Só que nós, conforme nós vamos aprendendo, nós vamos abrindo janelas, abrindo a consciência. Quando nós nos afastamos da lei de Deus, ou mesmo da lei do homem, calma. Aqui é um evento natural, tá? Uma explosão. O que acontece? Nesse momento da explosão existe o caos. Daqui a pouco as forças envolvidas nisso, elas se reequilibram e voltam à normalidade. E quando o homem se afasta da lei do próprio homem, aí vem a violência. Só que quando nós entramos nesse aspecto, nós temos nossa consciência, vem as coisas nossas, que é o ódio, a mágoa, que nós não se acalma de uma hora para outra. Muitas vezes leva a reencarnações, mais reencarnações para nós apagar, chegar com perdão na realidade, né? Então, o caos humano, o caos natural existe, um vulcão, mas depois vai voltar ao equilíbrio. Naquele momento o vulcão é um caos, mas do homem. Você chegou ali, botou uma bomba ali, virou um caos. Só que gerou ódio, gerou coisas, você vai levando isso embora. Então, nós temos o nosso o quê? O nosso dever perante a Deus. Nós vamos trabalhar um pouco sobre o dever, que é a lei de Deus. Para você ter os seus direitos, você tem o seu dever. O dever, segundo Leon Denis, o dever é um conjunto das prescrições da lei moral, a regra pelo qual o homem deve conduzir-se nas relações com seus semelhantes e com o universo inteiro. Então, nós temos o nosso dever perante o nosso companheiro e perante a própria natureza. Nós estamos vendo o caos que nós estamos aos poucos caminhando, né? É fogo daqui, enchente dali. Olha quantas coisas nós, pelo nosso agir, o que nós estamos causando. Figura nobre e santa, o dever para acima da humanidade inspira os grandes sacrifícios, os puros devotamentos, os grandes entusiasmos, risonho para uns, temível para outros, inflexível sempre, ergue-se perante nós, apontando a escadaria do progresso, cujo degrau se perde nas alturas incomensuráveis. Figura nobre e santa
porque essa vem de Deus, o dever que nós temos que seguir. Ela inspira os grandes sacrifícios, porque se você tem um sacrifício, você vê essas pessoas que se sacrificam muito, tipo Irmã Dulce, lá perante aquelas crianças, é um sacrifício, mas ela está cumprindo o seu dever. Viu? Puro devotamento. E o entusiasmo, quando você age em prol das coisas, em prol do outro, em prol da natureza, traz um entusiasmo. As pessoas não acreditam nessas coisas, mas é verdade. Mas é muito sacrifício. Mas para aquela pessoa que está tendo, ela está se sentindo muito, muito recompensada. Por mais obscura que seja a condição do homem, por mais humilde que pareça a sua sorte, o dever domina-lhe e enobrece a vida. Esclarece a razão, fortifica a alma. Então, meus irmãos, eu estou querendo falar isso aqui. Quando nós vamos trabalhar direitinho. E quer estudar, vamos estudar direito. Fazer as coisas que tem que ser feito com amor. É isso que está sendo dito aqui. Ele nos traz essa calma interior, essa serenidade de espírito, mais preciosa que todos os bens da terra que podemos experimentar no próprio seio das provações e dos reveses. Essa lei que Jesus vem nos ensinar, que nós falamos, entendeu? Quantas lições ele fala isso? Exatamente no dever, que é onde você vai encontrar a felicidade. Não depende de nós desviar os acontecimentos, porque o nosso destino deve seguir os seus trâmites rigorosos, mas sempre podemos, mesmo através de tempestades, firmar essa paz de consciência, esse contentamento íntimo que o cumprimento do dever acarreta. Vocês veem o seguinte, uma mãe que tem uma criança com um síndrome de Down, com uma outra deficiência, o dever dessa mãe, a felicidade que essa mãe sente em cuidar daquela criança, aquele filho, é fora de série. É fora de série. É isso que está sendo dito aqui. Todos os espíritos superiores têm profundamente enraizado em si o sentimento do dever. Então, se nós queremos ser espírito superior, chegar lá, nós temos que ter isso na nossa consciência. O dever temos que cumprir. Em tudo, minha gente, em tudo nós temos que ter esse sentimento de dever. E é sem esforço que segue a própria roda. É por essa tendência natural, resultando dos progressos adquiridos, que se afasta das coisas vis e orienta os impulsos do ser para o bem. O dever torna-se, então, uma obrigação de todos os momentos, a condição imprescindível da existência. Um poder ao qual nos sentimos indissoluvelmente ligados para a vida e para a morte. Isso que Jesus vem nos ensinar, né? O dever não é idêntico para todos. Não é. Tá? Varia segundo nossa condição e saber. Aí você fala assim, mas eu gostaria de cuidar, eu vou lá para uma prisão pregar para os presos, o amor, mas você muitas vezes não está preparado para aquilo. Tu não estás. Então, o dever, aquilo não é um dever. Por exemplo, um PM não, esse bombeiro salva-vida, ele tem o dever de salvar vida. Se ele não for lá, tiver uma pessoa se afogando, ele não for lá, ele está descumprindo o seu dever. Um outro cidadão qualquer, ele não tem esse dever. Ele tem que estar preparado para ir salvar aquela vida. Entendeu a diferença? Então, o dever não é idêntico para todos.
Quanto mais nos elevamos, tanto mais a nossos olhos adquire grandeza, majestade, extensão. Seu culto é sempre agradável ao virtuoso, e a submissão às suas leis é fértil em alegrias íntimas e inigualáveis. Então, quanto mais nós vamos nos evoluindo, mais aumenta o nosso dever. Cada vez mais nós vamos crescendo, aumenta. Porque na realidade o que acontece? As coisas que eu até falou antes, aí, as coisas vistas perde o prazer das coisas vistas. Então você cada vez mais sente mais vontade de trabalhar, mais vontade de ajudar, mais vontade porque o seu tempo passou a ser mais útil. O dever oferece múltiplas formas. Há o dever para conosco, que consiste em nos respeitarmos, em nos governarmos com sabedoria, em não querermos, em não realizar senão o que for útil, digno e belo. Então, isso aqui é o seguinte: eu tenho um dever para comigo, eu não posso pegar, beber todas e sair com o carro. Eu não posso, lógico, você tem seu livre-arbítrio, só que o preço vem, né? Eu não posso chegar, fazer um esporte radical sem estar preparado. Então eu tenho um dever para comigo. Há o dever profissional, que exige o cumprimento consciencioso das obrigações de nossos encargos. Há o dever social, que nos convida a amar os homens, a trabalhar por eles, a servir fielmente ao nosso país e à humanidade. Há o dever para com Deus. O dever não tem limite. Sempre podemos melhorar. É, aliás, na imolação de si próprio que a criatura encontra o mais seguro meio de se engrandecer e de depurar. Vocês veem, se vocês nós, né? Estou falando nós aqui, se nós não tivermos nada para fazer, está errado. Está errado. Nós temos que estar sempre em alguma coisa, tem que ter alguma atividade, não posso ficar sem, eu tenho alguma coisa errada. Eu tenho um dever para com ela, entendeu? Eu tenho um dever para tudo. Fazer as coisas direitinho, fazer as coisas bem. Continuando, esse é Leon Denis, nós estamos em cima do ensinamento dele. A honestidade é a essência do homem moral. É desgraçado aquele que daí se afastar. O homem honesto faz o bem pelo bem, sem procurar aprovação nem recompensa. Olha a importância disso, né? Quando você faz o bem, é pelo prazer de estar fazendo o bem. Você não vai fazer o bem para agariar prêmio. Desconhecendo o ódio, a vingança, esquece as ofensas e perdoa seus inimigos. Olha que coisa maravilhosa. Eu sei que nós estamos, eu, por exemplo, estou distante, tá? Disso aí. É muito mais que meta a ser alcançada. É benévolo para com todos, protetor para com os humildes. Em cada ser humano vê um irmão, seja qual for seu país, seja qual for sua fé. Tolerante, ele sabe respeitar as crenças sinceras, desculpa as faltas dos outros, sabe realçar-lhes as qualidades, jamais é maledicente. Usa com moderação dos bens que a vida lhe concede, consagra-os ao melhoramento social e, quando na pobreza, de ninguém tem inveja ou ciúme. Porque, nesse caso aí, eu estou vivendo uma situação que é daquele momento. Eu tenho que sentir inveja de alguém? Não. Por quê? Porque você sabe a situação daquele cara que tu pensa que está com aquele carrão, se ele é feliz? Você está desejando muitas vezes está desejando mal a quem, mas ele é mais infeliz do que tu que não tem um carro, não tem nenhuma bicicleta. A honestidade perante o mundo nem sempre é honestidade de acordo com as leis divinas. Porque na realidade aqui está falando o seguinte: muitas vezes você aparenta ser uma pessoa honesta, mas não é por trás das cortinas, não é essa honestidade toda, tá?
A opinião pública é certa, tem seu valor, torna mais suave a prática do bem, mas não devemos considerá-la infalível, porque muitas vezes eu faço as coisas aos olhos, mas por trás, eu estou pisando na bola. Sem dúvida que o sábio não a desdenha, mas quando é injusto ou insuficiente, ele também sabe caminhar avante e calcula o seu dever por uma medida mais exata. O mérito e a virtude são algumas vezes desconhecidos na terra. As apreciações da sociedade quase sempre são influenciadas por paixões e interesses materiais. Então, esse ano nós vamos ver muito isso, né? Porque é ano de política, né? Então vai vir aquelas pessoas, né, fazendo as coisas maravilhosas para nós, né? Vou consertar seu dente, vou fazer não sei o quê, botar telhado na sua casa, entendendo? Cheio de amorzinho, mas por trás daquilo ali tem outros interesses, que ele fala aqui, paixões, interesses materiais. Antes de tudo, o homem honesto busca o julgamento e o aplauso de sua consciência. Aquele que soube compreender todo o alcance moral do ensino dos Espíritos tem um dever, uma concepção ainda mais elevada. Está ciente que a responsabilidade é correlativa ao saber, que a posse dos segredos do além-túmulo impõe-lhe a obrigação de trabalhar com energia para o seu próprio melhoramento e para os seus irmãos. Então, nós temos, aos poucos, temos essa consciência de nós fomos trabalhando, para depois, quando sairmos daqui, vamos continuar trabalhando, e assim, cada vez melhorarmos, cada vez estar mais depurados. As vozes dos Espíritos têm feito vibrar ecos em si, têm despertado força que jaz entorpecida na maior parte dos homens e que impele poderosamente na sua marcha ascensional. Torna-se o ludíbrio, o desprezo dos maus, porque um nobre ideal o anima e o atormenta ao mesmo tempo. Mas ainda assim, ele não a trocaria por todos os tesouros do império. Aqui ele está falando o seguinte: muitas vezes você quer ser uma pessoa boa, mas as pessoas ao seu redor falam, você é bobo mesmo, né? Olha, você podia ter pego esse negócio, por que você não pegou? Você fica dando mole, o patrão não está vendo, você vai... Vamos fazer uma licença médica, essas coisas. Então, é isso que ele está falando, tá? Quer dizer, o cara que age sempre corretinho, ele acaba sendo desprezado pelos outros que são maus. A prática da caridade, então, lhe é fácil, ensina a desenvolver sua sensibilidade e suas qualidades afetivas. Compassivo e bom, ele sente todos os males da humanidade, quer derramar por seus companheiros de infortúnio as esperanças que o sustêm. Desejaria enxugar todas as lágrimas, curar todas as feridas, extinguir todas as dores. A prática constante do dever leva-nos ao aperfeiçoamento. Para apressá-lo, convém que estudemos primeiramente a nós mesmos com atenção e submetamos os nossos atos a um exame escrupuloso, porque ninguém pode remediar o mal sem antes de se conhecer. Então, eu me conhecendo, eu sei até onde eu posso ir. Eu não posso tentar fazer um bem se aquilo não me agrada. Eu estou fazendo para virar vitrine. Eu tenho que me conhecer. Aí sim, eu vou fazer meu dever bem. Podemos estudar-nos em outros homens. Se algum vício, algum defeito terrível em outrem nos impressiona, procuremos ver com cuidado se existe em nós germe idêntico e se descobrirmos, empenhamos-nos pelo arrancar. Quando você vê alguém que
faz alguma coisa, você, muitas vezes você também faz a mesma coisa, faria ou faz, se tiver oportunidade. Consideramos nossa alma pela sua realidade, isto é, como obra admirável, porém imperfeita, e que por isso mesmo temos o dever de embelezar e ornar incessantemente. Esse sentimento da nossa imperfeição torna-nos-á mais modesto, afastará de nós a presunção, a tola vaidade. Submetemos-nos a uma disciplina rigorosa, assim como o arbusto se dá a forma e a direção conveniente, assim também devemos regular as tendências do nosso ser moral. O hábito do bem facilita a sua prática. Só os primeiros esforços são penosos, por isso, antes de tudo, aprendamos a dominar-nos. As primeiras impressões são fugitivas e volúveis. A vontade é o fundo sólido da alma. Saibamos governar nossa vontade, assenhorar-nos das nossas impressões e jamais nos deixamos dominar por elas. O homem não deve isolar-se dos seus semelhantes. Convém, entretanto, escolher suas relações, seus amigos, empenhar-se por viver num meio honesto e puro, onde só reinam boas influências. Isso é como nós melhorarmos, tá? Buscar as boas influências. Evitemos as conversas frívolas, os assuntos ociosos que conduzem à maledicência. Digamos sempre a verdade, quaisquer que possam ser os resultados. Retemperemos-nos frequentemente no estudo e no recolhimento, porque assim a alma encontra novas forças e novas luzes. Possamos dizer ao fim de cada dia: fiz hoje obra útil, alcancei alguma vantagem sobre mim mesmo. Assisti, consolei, desgraçado, esclareci meus irmãos. Trabalhei por torná-los melhores. Tenham cumprido o meu dever. Você não precisa nem fazer tudo, basta fazer o que vocês têm que fazer bem. Fazer bem. Se eu me imponho para limpar o chão, que o meu trabalho é esse, eu fazer bem, com amor que eu estou fazendo. Se eu vou cozinhar bem, com amor. Se eu vou lavar a roupa bem, com amor. Esse é o verdadeiro dever. Dever maior, isso é Emmanuel. Amar o próximo como a si mesmo. Fazer pelos outros o que queríamos que os outros fizessem por nós. Isso é Jesus Cristo que falou. Lembra? É a expressão mais completa da caridade. Resume todos os deveres do homem para o próximo. Não podemos amar a Deus sem praticar a caridade para com o próximo. Todos os deveres do próximo, todos os deveres do homem se resumem nessa máxima. Fora da caridade não há salvação. Atente, pois, de coração alegre ao dever que te cabe. Fazer as coisas com amor. E se ninguém na terra dá conta dos teus passos, você não precisa que tenha hoje em dia falando, quando você fizer um negócio, cante, a galinha quando põe ovo canta, você tem que cantar. Não é, na nossa doutrina não é assim. Você tem que fazer as coisas não precisa ninguém saber. Basta que Deus saiba o que tu estás fazendo. Ignorando-se a presença, nem por isso abandona o trabalho humilde que a vida te confiou, na certeza de que Deus é também o grande anônimo a ensinar-nos, na base de toda a sabedoria e de todo amor, que o mais alto privilégio é servir e servir. Deveres espírita, o grande mandamento. 3 são os deveres indispensáveis à criatura humana. Primeiro, para com Deus. Segundo, para consigo mesmo. Terceiro, para com seu próximo. Nisso resumiu Jesus a lei e os profetas. Viu, mais uma vez, o que Jesus queria ensinar? Viu o que é de Deus? Sendo Deus o autor de nossa existência, o nosso verdadeiro Pai, devemos dedicar primeiramente a Deus todos os nossos haveres, a nossa própria vida. Os deveres do homem estão em relação com o seu grau de adiantamento, com as suas aptidões físicas, intelectuais e psíquicas.
Ninguém pode dar senão o que tem, mas é fora de dúvida que devemos dar a Deus tudo o que temos. E como os deveres que dedicamos a Deus são retribuídos com centuplicado juro, cumpre-nos aproveitar todas essas dádivas para o proveito próprio e em proveito do próximo. Aqui em Parábolas, ensinos de Jesus, Emmanuel nos diz: é do cumprimento desses deveres que começa a felicidade. É engraçado, né? O pessoal busca a felicidade em tudo quanto é lugar. Mas a felicidade está em nós cumprirmos nosso dever. Cada um tem o seu, cada um tem o seu. E esse aí é a verdadeira felicidade que as pessoas não conseguem entender. Não conseguem. Se eu tenho um filho, minha felicidade é que meu filho seja bem educado. Se eu tenho um trabalho, minha felicidade está em que o trabalho seja bem executado. E assim por diante. É do cumprimento desse dever que começa a felicidade. Satisfeitos os deveres que temos para com Deus, ocorre-nos tratar daqueles que se relacionam com a nossa própria individualidade. É claro que essas obrigações são de natureza material, intelectual e espiritual. O homem veio à Terra para progredir, e esse progresso depende do bom emprego que ele faça do tempo para zelar pelo seu corpo, proporcionando a natural manutenção e cultivar o espírito, oferecendo-lhe luzes de vida eterna, luzes de sabedoria verdadeira, luzes de moral perfeita. Olha que maravilha! Nós temos um corpo dado por Deus, presente. Vamos cuidar dele, cuidar de nos aprimorarmos, cuidar de todos os aspectos nossos. O corpo é o intermediário para as recepções e manifestações exteriores. É preciso que o tratemos e nos utilizemos dele como quem trata e se utiliza de uma máquina para executar o trabalho de que está encarregado. O espiritismo abrange a parte material e a parte psíquica do indivíduo, a parte mental, tá? Existe tratamento do corpo e cultivo do espírito, sem detrimento um do outro, entendeu? Nós somos uma coisa só. Então, não adianta eu cuidar do corpo. O que é cuidar do corpo, não cuidar? Um exemplo claro é isso. Eu vou para a academia, vou para a coisa toda, depois fico navegando no WhatsApp. É um exemplo hoje, tá, do dia. Assim, eu estou cuidando do espírito? Não. Tem o corpo, está ficando bonitinho. Né? Pela mesma maneira, nos cumpre fazer para com o nosso próximo. Próximo é aquele que se aproxima de nós, seja em corpo, seja em espírito. Há próximos que estão longe de nós e próximos que estão perto. Na esfera do espírito prevalece a lei da similaridade, no terreno da matéria, a lei de atração. Então, eu tenho muitas vezes, o próximo não é só o que eu estou vendo, não. Muitas vezes o pensamento nosso, o nosso pensamento, o próximo é lá, está no Japão, está na Inglaterra, está nos Estados Unidos. Radiação mental, cuidado também do próximo. Os principais próximos são aqueles que estão ligados pela lei da afinidade psíquica. Aí, o que acontece aqui? Eu pego aqui, os principais são os que estão ligados pela... Eu tenho um comportamento, mesmo não querendo, eu estou me aproximando quem? Eu estou chamando vários irmãozinhos desencarnados para ficar grudado comigo. Esses são meus próximos, porque é pela minha atitude, pelo meu comportamento. Os próximos secundários são os que vão de nós para suprir a sua necessidade de ordem material e de ordem espiritual, porque os nossos deveres para com o próximo, para com nós mesmos e para com Deus, são de ordem material e espiritual. Então, nós temos que trabalhar tanto a parte espiritual, também cuidar dos outros na parte material. Eu vou pular aqui, que já está avançado, deixa eu passar aqui. Antes de terminar, vamos falar sobre a culpa. Quando fugimos ao dever, precipitamos no sentimento de culpa, do qual se origina o remorso, com múltiplas manifestações, impondo brechas de sombra aos tecidos sutis da alma.
E o arrependimento incessantemente fortalecido pelo reflexo de nossa lembrança amarga transforma-se num abscesso mental, envenenando-nos pouco a pouco, expelindo em torno da corrente miasmática na nossa vida íntima, intoxicando o auge espiritual de quem nos desfruta o convívio. Que na realidade, se nós passarmos ao longo da nossa vida sem cumprir o nosso dever, vai chegar um momento, ou ainda nessa vida, ou entre essa vida, que nós vamos ter a culpa nos assolando. Cair em culpa demanda, por isso mesmo, humildade vir para o reajustamento tão imediato quanto possível ao nosso equilíbrio vibratório, se não desejamos um ingresso inquietante na escola das longas reparações. Então, se eu sentir que eu não cumpri um dever que eu deveria cumprir, já começa a cumprir. É por essa razão que Jesus, não apenas como mestre divino, mas também como sábio, nos aconselhou a reconciliação com nossos adversários, enquanto nos achamos a caminho com eles, ensinando-nos a encontrar verdadeira felicidade sobre o alicerce do amor puro e do perdão sem limites. Aqui eu vou pular? Não, eu vou terminar, que é do Kardec. Esse ensinamento, dai a César o que é de César, não devemos ser entendido de uma maneira ilimitável e indiscutível. Neste, como em todo ensinamento de Jesus, há um princípio geral, resumido sob a forma prática e usual, extraído de uma situação particular. Esse princípio é consequente daquilo que nos diz: devemos agir para com os outros como gostaríamos que ele agisse para conosco. Ele condena todo prejuízo material e moral que se pode causar ao próximo e toda violação dos seus interesses, determinando que se respeite os direitos de cada um, como cada um deseja que se respeite os seus. Esse princípio estende ao cumprimento dos deveres em relação à família, à sociedade, à autoridade, bem como a todos os indivíduos. E, finalmente, João de Ano nos diz: a renovação do mundo jamais se dará mediante imposições legais. Porque não basta lei, não basta lei. Nós vimos, né, que tem as leis do homem, mas a imposição do mundo jamais se dá pela imposição legal. Embora essas sirvam para frear, olha a mão invisível, para frear os desconcertos emocionais éticos, todavia será resultante da transformação pessoal de cada criatura. Cada um de nós temos que mudar, cuja conduta espelhará a excelência do seu equilíbrio e de sua realização superior. Que Jesus nos abençoe, nos proteja hoje e sempre. Muita paz para todos.